Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, você já sabe, naquele formato diferente, né? Com os tempos estabelecidos para respostas e comentários, a fim de que você tenha as duas posições polarizadas, bastante definidas. Você ouça os dois lados e tire as suas próprias conclusões. Para isso, o material não vai faltar. E o assunto é dos mais delicados e polêmicos. Nós vamos conversar sobre o aborto à luz das Escrituras. Já sei, você vai dizer assim, não pode. Aborto é crime, não pode nem à luz das Escrituras, nem à luz da lei. No entanto, existem circunstâncias em que a própria lei reconhece haver a necessidade, ou pelo menos fornece a permissão para que o aborto seja feito. Em caso, por exemplo, em que a vida da mãe, da gestante está sob risco, me parece que a lei até determina que a gravidez seja interrompida, porque o dever maior do médico é tentar salvar a vida da mãe. Se a mãe morrer, o feto também morre, né? No caso de estupro, aí a lei faculta, né, a vítima, se ela quiser interromper a gravidez resultante da maior violência que ela já sofreu na vida. Ok, a lei brasileira determina isso. E existem movimentos que lutam pela ampliação dessa abordagem legal em relação ao direito. Mas o foco do nosso debate é discutir o aborto à luz das Escrituras Sagradas, né? O autor da vida é Deus e ele é aquele que se manifesta por intermédio da Bíblia. A Bíblia apoiaria o aborto em algumas circunstâncias ou ela condena tacitamente a prática do aborto a prioristicamente? Se te perguntassem isso, e talvez até já o tenham feito, qual seria a sua resposta? E quais seriam as passagens bíblicas que você citaria para embasar a sua resposta? Lembrando, o tema indaga não o que você acha do aborto, mas o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto tão espinhoso e tão presente no dia a dia, infelizmente, da sociedade do século XXI. Vamos ouvir os nossos especialistas e depois você pode tirar suas conclusões. Está no ar ou vejam só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só. O tema é espinhoso, difícil, mas eu estou alegre porque eu tenho dois convidados que compreendem perfeitamente bem a extensão e as dificuldades do assunto e vão nos ajudar a embasar a nossa opinião cada vez mais requerida em relação à questão do aborto no Brasil. Temos conosco, mais uma vez, o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, dirigindo também o seminário José Manuel da Conceição. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Olá, pastor, tudo bem? Alegria estar aqui mais uma vez. Um abraço lá para os alunos do seminário JMC, para os irmãos da igreja e espero que o programa seja bastante edificante para todos nós. Nós também. O endereço da igreja que o irmão pastoreia? Avenida Leonardo da Vinci, 2114, próximo ali do metrô Jabaquara. Pertinho, dá para ir a pé. Dá. Né? Muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, nós recebemos pela primeira vez, com muita alegria, estreando no programa Vejam Só, pelo menos sob minha apresentação, a reverenda professora Shirley Proença. Tudo bem, reverenda? Tudo bem. A reverenda Shirley é minha colega de seminário, nós estudamos juntos, o seu esposo também, Paulo Proença, e ela é ministra da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Professora no seminário, inclusive, não é isso? Isso. A senhora está pastoreando na igreja local também, reverenda? Sim, no momento eu estou pastoreando a primeira IPI de Guarulhos. Sabe o endereço lá? Praça Alexandre Fogaça, sem número.
bem no centro da praça, a primeira IPI de Guarulhos. Isso, Jardim Tranquilidade. O bairro é bom, É bom. Né? Pelo menos o nome. Tá certo. Aborto. Tema polêmico. Aliás, muito polêmico. Por ser um assunto assim, bem delicado, tem sido pouco falado e ensinado, principalmente dentro das igrejas. Mas aqui no Vejam Só, nós iremos mexer nesse vespeiro. E a nossa pergunta é bem direta. A Bíblia condena o aborto em todos os casos? Ou há exceções a serem consideradas? Vamos começar lendo um texto bíblico que irá direcionar a primeira parte do nosso estudo. Os 10 mandamentos fazem uma referência importante sobre o assunto. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. A ideia do mandamento era a preservação da vida, pois a mesma é sagrada, já que o homem é feito segundo a imagem de Deus. Porém, para uma outra linha teológica, o texto em questão não pode ser aplicado ao aborto, já que trata apenas da vida, e a vida de um ser humano. Não poderia, então, ser aplicada para um desenvolvimento embrionário, como o caso de um feto. Essa questão, aliás, pode ser considerado um grande problema dentro desse debate. Quando podemos considerar uma vida? No ato da concepção? Ou apenas depois de algum tempo de formação? Ou ainda, apenas depois do nascimento? Para alguns estudiosos, a Bíblia ensina que existe vida antes mesmo do nascimento. Vamos ler o texto do livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse, no ventre materno eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Observe a ênfase no antes, ou seja, antes que Jeremias fosse concebido ou formado, Deus já tinha um plano. Já tinha escolhido o profeta para um determinado trabalho. Isso significa que ele já era uma vida. Para outros estudiosos, não é necessariamente assim, pois o texto estaria falando da alma, não do corpo, ou seja, não necessariamente de uma vida. Aliás, algumas pessoas afirmam que se a Bíblia fosse contrária ao aborto, teria falado isso expressamente. Fato é que essa prática é muito mais comum do que podemos imaginar. No ano passado, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou uma pesquisa sobre o aborto. Segundo os dados coletados, mais de 8 milhões de brasileiras com idade entre 18 e 49 anos já fizeram ao menos um aborto na vida. Desse total, 1 milhão de abortos foram provocados, ou seja, feitos fora da legislação permitida. O artigo 124 do Código Penal prevê prisão de 1 a 3 anos para quem aborta de propósito. Porém, existem 3 casos em que o aborto provocado é legal. Quando não há meio de salvar a vida da mãe, quando a gravidez resulta de um estupro e quando o feto é anencéfalo. Exatamente por esses detalhes da legislação, o IBGE acredita que muitas mulheres não falaram a verdade na pesquisa, o que pode significar que esses números sobre o aborto sejam muito maiores. Com todas essas informações, o que você me diz? O aborto é bíblico? O fato da lei permitir significa que então é permitido? Como devemos nos posicionar? Como orientar uma mulher numa situação assim? Quer saber essas respostas? Então fique ligado. O Vejam Só de hoje já está no ar. E você já vai se manifestar. Nós vamos direto para a nossa página na internet e você vai votar na nossa enquete. Pode publicar a enquete, por favor. Vamos lá. Vejamsó.com.br é o nosso endereço eletrônico e lá você vai encontrar a seguinte pergunta. O cristão pode apoiar o aborto em algum caso? Primeira resposta. Sim, em casos de estupro e feto anencefálico. Essa palavrinha é difícil, hein?
sim, em casos de estupro e feto anencefálico. Segunda resposta, sim, apenas em caso de risco à vida da mãe. No caso de estupro e feto, não. É outra história. Mas se a vida da mãe estiver em risco, aí o cristão pode apoiar o aborto. Terceira resposta, não, nunca. A vida pertence a Deus. E a última resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Se você votou na enquete, você se habilita a ganhar o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, a nossa querida patrocinadora que sustenta este programa aqui. Ela tem mais de 600 filiais espalhadas em todo o Brasil, aguardando a sua matrícula para estudar o curso bíblico, que está presente em todas as filiais, ou algum outro curso da grade, aí vai depender da filial. Tem até curso de instrumento musical para orquestra, tem curso de inglês e espanhol usando a Bíblia, além do curso de teologia, de pós-graduação, curso de capelania, de evangelismo, curso para obreiro, curso de análise bíblica, curso de escatologia, tem um monte lá, eu não lembro todos, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai anotar o telefone que está aparecendo na sua tela e amanhã, no horário comercial, você liga, porque agora não adianta que está muito tarde. 0 operadora 11 3115 0819 315 0819. Muito bem. Quanto tempo eu tenho para o fim do bloco? Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou reservar, vamos esticar um tiquinho esse bloco aqui para a gente ouvir a opinião dos nossos convidados, o que é que eles vão defender a partir do próximo bloco, eles vão ter tempo definido para as respostas e comentários. Começar com as damas. Ok. Né? Reverenda professora Shirley Proença, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A senhora vai defender qual ponto de vista, reverenda? Bom, tenho assim já feito alguns estudos e vou defender que as mulheres têm direito ao aborto em casos excepcionais, como já foram mencionados. Deus não as condenaria? Não. Esse vai ser o ponto de vista que a senhora vai defender? Sim. Muito obrigado. Corajosa, hein? Sabia, fui eu que indiquei seu nome, sabia que a senhora ia ter essa fibra. Agora, a senhora tem o osso duro de roer, porque do seu lado está o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que vai defender qual ponto de vista? Eu vou defender a ideia de que só no caso de morte, de risco de morte para a mãe, é que há uma possibilidade. Entendendo que, como tem levantado os institutos Provida, esses casos de risco de morte da mãe, com o avanço da medicina, eles são cada vez menores. Então, por conta das nossas condições hoje, está cada vez mais fácil, num caso de risco de morte da mãe, você conseguir salvar, você conseguir retirar a criança e ainda com vida para algum tratamento ou deixá-la morrer ali de um modo natural, sem que a mãe corra o risco. Então, a minha visão é que só nesse caso que é muito estrito. Muito bem. No próximo bloco eles vão se enfrentar com perguntas e respostas. Estava eu aqui confabulando com a minha colega Shirley, que estreia hoje no programa Vejam Só, ela que é ministra da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, professora do Seminário Teológico, da Faculdade Teológica da Igreja Presbiteriana Independente, né? E minha colega de ministério. É isso? Estreia hoje no programa Vejam Só e vai fazer a primeira pergunta dela ao reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, né, o nosso parceiro aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele que é diretor do Seminário Teológico da sua denominação aqui em São Paulo. Bem, como nós já conversamos, é um assunto bastante complexo, nós não podemos tratar como algo simples, porque está relacionado à vida, está relacionado àquilo que as pessoas decidem, se realmente vão ou não vão, se podem ou não podem ter a prática do aborto, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, em que há muitas luta de muitos grupos
tanto aqueles que são contra quanto aqueles que são a favor do aborto. Então, a minha pergunta, pastor, é a seguinte: em casos assim especiais, como nós temos a garantia na lei, é aceitável, nesses casos especiais, a mulher optar pela interrupção da gravidez? Nós teríamos alguma referência, algum fundamento bíblico para dizer a essas mulheres que elas podem fazer essa opção para a interrupção da gravidez, dando um certo fundamento bíblico para essas mulheres? 3 minutos. Ok. Na minha opinião, não. Na minha opinião, o princípio de não matarás, ele é válido também para crianças que estão no ventre, né? Porque do ponto de vista bíblico, você tem personagens mostrando que o chamamento deles, Jeremias, a formação deles começou com toda uma obra de Deus já no ventre da sua mãe. E então, o nosso ponto de vista é que o não matarás, ele abrange todos os casos. No caso de um estupro, como foi mencionado na reportagem, embora seja legal do ponto de vista da lei humana, do ponto de vista da lei de Deus, continua sendo um assassinato. É uma criança que não teve culpa pelo que aconteceu, e dizer para uma mãe que ela pode agora fazer o aborto, interromper a sua gravidez porque houve um ato terrível de violência na sua vida, é na verdade punir essa criança que foi gerada e que não tem culpa de nada que aconteceu. Então, o mais aconselhável é deixar que a mãe faça o parto, aconselhar essa mãe a criar a criança. Se ela não tiver condições psicológicas de criar essa criança, existem procedimentos, né? Ela pode entregar para alguém que queira criar, mas nós entendemos que agora tirar a vida dessa criança que foi vítima de uma violência, que não sabe o que aconteceu, isso é quebrar de fato o mandamento, o não matarás. No caso das crianças com anencefalia, nós entendemos que também uma criança doente, ela não pode ser assassinada no ventre da sua mãe. O mais sábio do ponto de vista bíblico, a minha opinião, é deixar essa criança nascer e nos poucos minutos ou horas ou meses que ela tiver de vida, amá-la de todas as formas. Há um caso interessante. Há uma criança, uma menina que chamava-se Marcela, que ela foi diagnosticada com anencefalia e ela viveu 1 ano e 8 meses. É um caso muito conhecido do movimento pró-vida, né, dos movimentos pró-vida. E ao contrário de todas as expectativas e todas as orientações médicas, ela nasceu, ela viveu, ela ouvia quando todos os médicos diziam que ela não teria nenhuma saúde, ela sentia saudades da mãe e aquela mãe a amou durante 1 ano e 8 meses. O nome dela é Marcela. Se você pesquisar na internet, Marcela anencefalia, você vai encontrar esse exemplo impressionante, que contrariou a ciência, na verdade, né? Então, na minha opinião, o único caso possível é quando a mãe corre risco de morrer e, se for comprovadamente detectado isso, aí você opta por preservar a vida da mãe. Mas eu repito, eu acho que são casos muito raros de ter que tomar essa decisão. Muito bem, quando vocês ouvirem o apito é que falta 20 segundos para encerrar o tempo, tá? O reloginho, dá para ver aí o reloginho, Chile? Não. Tá bom. Vamos lá, os seus comentários, Chile, 3 minutos. Bom, como nós estamos falando em não matarás, né, estamos falando em vida, temos bastante dificuldade para pensar que ao interromper a gravidez, e realmente é uma decisão muito difícil, porque quando falamos em aborto, nós não estamos falando num convite que fazemos a uma mulher para tomar um café. É uma decisão muito difícil. Como mulher, eu posso dizer que é uma das decisões mais difíceis. Chegar a uma conclusão que, devido a uma situação, escolher interromper a gravidez. E aí nós... levando em consideração o que foi dito, essa mulher que não tem um respaldo para
realizar o aborto nessas condições que nós temos, até o embasamento legal, será que essa mulher, como é que ela continua vivendo? Qual é a vida que ela estará vivendo? No caso de estupro, como foi dito, poderá encaminhar a criança para uma adoção. Mas essa mulher, como que ela recebe essa criança que será gerada nela a partir de uma violência? Porque a criança não tem culpa, como foi dito, e a mulher tem culpa. Então, a vida dessa mulher também precisa ser levada em conta, né? Ela também precisa decidir se ela quer ou não. Eu penso que não somos nós que temos que dizer se ela vai fazer o aborto, mas ela tem o direito de decidir se ela faz o aborto, interrompe aquela gestação por conta de tudo que ela já passou. O sofrimento, a violência, né, que gerou o sofrimento. Então, será que a vida dela também está sendo levada em conta? Acho que é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Porque nós estamos pensando em quem ela está gerando, mas ela tem que continuar vivendo. E como ela vai desenvolver, vai continuar a sua vida a partir de uma situação tão difícil, né? Que ela tem que enfrentar. Então, eu penso que a gente tem que avaliar não só a vida que provavelmente, né, irá se formar, mas a vida de quem vai gerar, né? Concluiu? Concluí. Tá, muito obrigado, professor. Reverendo, sua primeira pergunta. Gostaria de perguntar para a senhora, de acordo com a Bíblia, quando começa a vida no seu entendimento? Então, no meu entendimento, a vida, ela é um presente de Deus. E a Bíblia não tem uma preocupação de dizer exatamente quando começa. Ela diz que a vida é dada por Deus. E aí nós temos a explicação científica, temos a explicação, às vezes, que nós colocamos como teológica, né, a partir do nosso entendimento. Mas a vida, eu entendo que é algo que que acontece quando já se sente. Quando que uma mãe, ela percebe que ela está grávida? Não é no exame que ela faz. Não é no teste que ela faz. É lógico que há todo um envolvimento, que a partir do teste, se a mulher tem uma gravidez esperada, desejada, ela vai festejar, né, com a família. Mas quando é que essa vida, ela realmente começa a perceber que está acontecendo dentro dela? Quando ela não só tem a consciência, ou tem o resultado do teste, mas é quando essa vida começa a se desenvolver. Então, a vida é quando ela, de fato, está fazendo parte daquela mulher. Aí a gente poderia dizer, mas quando há fecundação? Não começa a vida ali? Alguns defendem que sim, que é no momento da fecundação, né, que a vida ocorre. E há outros que defendem que a vida ocorre à medida que a criança já tem uma certa, já tem a formação que vai lhe dar a vida. Mesmo porque, se formos pensar que há um grande número de abortos espontâneos que ocorre antes do segundo mês da gestação, aí nós poderíamos dizer, então, e esses abortos não era uma vida? Né? Então, como que... E isso a gente sabe que o próprio organismo da mulher, se tiver algum problema, ele ocorre o aborto espontâneo. Então, quando começa a vida? Para os cientistas, começa em determinado momento. Para os teólogos, alguns, começa quando há fecundação. Para outros, eu penso assim, que a vida é muito complicado para a gente dizer exatamente quando ela começa. Ela existe, mas é difícil a gente dizer quando o início para dizermos isso é vida.
Em termos gerais, quando a mãe toma consciência de que existe uma vida dela, para a senhora já tem vida. É quando ela toma essa consciência de que tem essa... Ok. Reverendo Ageu, seus comentários. Ok. Do ponto de vista da ciência, é muito difícil a gente discutir, porque há cientistas que dizem que começa na concepção e há outros que vão dizer que apenas quando ele tem condições de sentir alguma dor, etc. A ciência é engraçada, não é? Porque quando os cientistas encontram uma bactéria na Lua, eles saem comemorando que encontraram vida. Agora, uma bactéria aqui, para a ciência também é vida, é um ser vivo, não é? Mas quando o assunto é gestação, não, aí só depois dos 3 meses. É óbvio que quando há um organismo diferente, fruto, né, de uma ovulação, funcionando no útero de uma mulher, ali já é uma vida. Mas esse é um campo da ciência e a ciência muda a cada geração. O que é verdade na ciência hoje pode não ser daqui a pouco. O nosso ponto é a Bíblia. A Bíblia, ela nos dá uma base para mostrar que antes mesmo do nascimento, nós já temos vida ali no ventre das mulheres. Os textos clássicos são Salmos 51, 5, Davi dizendo: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O texto aqui é para mostrar o pecado original, mas Davi tinha consciência que já na concepção dele, ele já estava ali como um pecador. O Salmo 139, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Esse texto é muito bonito para mostrar os ossos encobertos, entretecido como nas profundezas da terra, a substância ainda informe. Jó, capítulo 10, tem um texto ali muito bonito que diz assim: as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram. Lembra-te de que me formaste como em barro, de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Jeremias 1,5, que foi citado na reportagem, não é? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E o texto grandioso, quando Jesus Cristo, quando Maria vai visitar Isabel, e no ventre de Isabel, João Batista se estremece. A criança lhe estremeceu no ventre. Um reconhecimento ali de que o Messias estava perto. Então é impossível nós não considerarmos vida no ventre. E do ponto de vista ortodoxo da teologia, quando acontece a fecundação, ali nós já temos um ser humano, ali nós já temos vida. Reverenda Shirley, sua segunda pergunta. Bom, a minha segunda pergunta está relacionada, então, à questão do consentimento legal do aborto, que esse é o tema da nossa conversa, né, hoje. E a minha pergunta é, então, o ato violento do estupro, ele não é inaceitável, biblicamente, porque nós sabemos que aprendemos a respeitar o outro, amar o outro, então entendemos que é um ato inaceitável, bíblica e socialmente. E aí a pergunta é, então, é possível aceitarmos o que é decorrente deste ato? Porque o ato é inaceitável. Agora, aquela que foi violentada, ela pode decidir a respeito do que virá, da consequência que virá desse ato. Legalmente ela pode decidir ou não. Ela pode, inclusive, dizer, não, eu fui violentada e eu quero ter essa criança e depois eu posso verificar se vou cuidar, se vou pedir para alguém cuidar.
Mas ela tem o direito de dizer, não, porque é um ato que é algo que ocorreu a partir de uma violência, eu não quero ficar ou ter a consequência dessa violência. E isso, a pergunta portanto, se o ato do estupro ele é não aceitável, é possível aceitar essa gravidez em decorrência desse ato não aceitável? Eu diria o seguinte, há muitas coisas inaceitáveis que nós acabamos convivendo com elas e eu creio que acontecendo um ato de violência desse, tirar a vida da criança inocente, aí sim seria algo mais inaceitável ainda, porque a criança, ela no ventre de uma mãe, ela não pode se defender. A Bíblia diz que nós devemos defender aqueles que são mais fracos, aqueles que não têm uma defesa. E num processo de aborto, seja ele vítima de um estupro ou não, a coisa é terrível, é cruel, né? Há várias formas de cometerem o aborto. Uma delas é por meio de um instrumento que se coloca e vai se retirando os pedaços da criança que está lá dentro. Então, eu creio o seguinte, essa mãe que sofreu um estupro, ela pode ser tratada, ela pode ser cuidada. Agora, uma vida que é tirada no ventre, essa vida acabou. Você pode tratar psicologicamente, do ponto de vista do aconselhamento dessa mãe, mas você tirar a vida de uma criança inocente que não teve culpa, aí sim é um assassinato. E há uma questão interessante, né? As estatísticas mostram que 25% das mães que realizaram um aborto, elas depois têm que passar por um tratamento contínuo psiquiátrico, porque dificilmente uma mãe que comete um aborto, ela fica bem consigo mesma. Ela vai ter muitos problemas emocionais pelo fato de ter tirado a vida do próprio filho, né? Hoje o movimento abortista insiste em dizer que a mãe, que a mulher é dona do seu próprio corpo. O ponto é o seguinte, de fato, bom, há erro nisso, né? Uma cristã nunca poderia dizer isso, porque para o cristão quem é dono do nosso corpo é Deus. Numa relação de casamento, o apóstolo Paulo diz que o corpo da esposa pertence ao marido, o corpo do marido pertence à esposa. Mas ok, o fato é que não é mais corpo, não é um apêndice, é uma outra vida. Houve o estupro, ali não tem mais uma parte do corpo da mulher, é uma vida que está sendo gerada agora. E como o nascituro ele tem direitos, ele tem direito à vida, ele tem direito a nascer e depois do nascimento nós vamos tratar desta mulher com todo o aconselhamento necessário. Mas uma tragédia, né, um ato de violência como o estupro não dá direito de nós cometermos um ato ainda pior, de matar um inocente tirando-lhe a vida, na minha opinião. Seus comentários, reverendo. Será que, quantas vezes nós perguntamos a essas mulheres que foram estupradas o que elas pensam a respeito disso, né? Nós que não passamos por essa situação, nós que não vivemos uma violência como o estupro, nós temos nosso ponto de vista. Mas eu penso que as mulheres que passaram por este momento muito difícil, que precisam fazer acompanhamento psicológico, mesmo que não fiquem grávidas, porque o acompanhamento psicológico é devido à violência que elas sofrem. Em que medida que elas são ouvidas? Eu penso que nós, como sociedade, como igreja, nós temos muitos caminhos para apresentar. Mas, pelo que me consta, não há um trabalho de cuidado com essas mulheres, no sentido até de que se ela decidir que a gravidez dê continuidade, ela decida, mas sabendo que ela vai precisar de acompanhamento. Então, eu penso que quando a gente fala na questão do estupro,
nós minimizamos o sofrimento feminino. Nós olhamos para a mulher e dizemos, essa mulher ela não pode decidir se ela terá ou não o filho, caso ela engravide, né, no estupro. Porque aquela criança, ela realmente, como foi dito, ela não tem culpa. Mas nenhuma criança tem culpa. Nem as crianças que foram geradas por decisão daqueles que estão desejando a criança, se acontecer algo na vida dessa criança, ela também não tem culpa. Nós não estamos dizendo que a criança é ou não culpada, nós estamos dizendo que aquela mulher, ela pode ter, não é que ela tem que fazer, mas ela pode ter o direito de dizer, eu não vou levar adiante essa gravidez, porque isso vai ser um sofrimento além do sofrimento que eu já passei. Então, na minha opinião, nós precisaríamos ouvir mais quem passa por essa situação. Talvez para que a gente pudesse até rever como é que nós olhamos para essas pessoas, para essas mulheres. Muito bem, obrigado, professor. Reverendo Ageu, sua segunda pergunta. Eu queria perguntar para a senhora, se um casal da sua igreja dissesse à senhora que um filho deles de 3 anos está com câncer e por isso a expectativa de vida dele é de no máximo 1 ano, qual seria o seu conselho para esse casal? O senhor pode repetir a pergunta, por favor? Se um casal da sua igreja tivesse uma criança de 3 anos e ele fosse ao médico e constatasse que está com câncer terminal e expectativa de vida de 1 ano, qual seria o seu conselho para esse casal quanto ao tratamento, o que fazer com essa criança? A senhora compreendeu? Sim. 3 minutos. Bom, eu responderia, não só responderia, como acompanharia esse casal, porque é um casal que está passando por um momento muito difícil, com uma notícia como essa, e eu diria a esse casal que deveria cuidar dessa criança, buscar os recursos necessários para que ela tivesse uma qualidade de vida. Porque essa criança precisa, num momento desse, dos pais, da família, da igreja. Então, o que eu diria a esse casal é que ele não estaria sozinho. Que nós, como pessoas que amam a Deus, nós estaríamos acompanhando o casal. Porque é um momento difícil não só para o casal que está enfrentando o problema, mas para todos aqueles que convivem com esta pessoa. Então, eu acompanharia e cuidaria e na medida do possível, apresentaria até, se fosse o caso, possibilidades de tratamento. Não sou da área médica, mas poderíamos indicar quem poderia estar ajudando a criança para a qualidade de vida no último ano, neste caso específico. Ok. Respondeu? Sim. Os comentários, reverendo. Ok. A pergunta pareceu meio desconexa, mas eu fiz para atacar um argumento dos abortistas, que não é o caso da senhora, de que detectada a anencefalia, a mãe ela deve interromper imediatamente essa gravidez. E se nós aplicarmos a lógica a uma criança de 3 anos de câncer, nós nunca diríamos para esse casal, olha, abreviem logo a vida dessa criança. Pelo contrário, como a senhora mostrou e nós faríamos, nós daríamos a essa criança toda a chance de vida. Essa lógica, quando você constata o pensamento pró-abortista, você percebe que existem médicos por aí aconselhando jovens se houver uma suspeita de doença no feto, que se aborte. Eu conheço uma pessoa muito próxima minha que está grávida e que está com suspeita de Zika. E o médico dela já recomendou o aborto. E ela trocou de médico porque ela nem tem certeza se a criança tem Zika. E eu estou certo de que, crente como ela é, mesmo que se detecte que a criança tem Zika, vírus, ela vai dar prosseguimento a essa gravidez.
Mas observe como esse mundo ele é abortista, né? Na verdade, a cosmovisão desse mundo é evolucionista, é naturalista, é sem Deus. E na lógica do aborto, você tem a lógica da eugenia, né? Que foi aquela ciência no passado que propagou, no começo do século XIX, me parece, século XX, que aqueles indivíduos doentes e que iriam perpetuar uma situação de descendentes doentes deveriam ser exterminados, né? Deveria haver um controle populacional para que estas pessoas não procriassem. Essa é a lógica hoje quando você vê médicos defendendo que, na mínima suspeita de a sua criança nascer com algum problema físico, ou nascer imperfeita, cega, surda, ou com síndrome de Down, você tem um caminho mais fácil de, ao invés de cuidar e criar esta criança com todo amor, você interrompe a gravidez. É isso que tem sido tratado na questão da anencefalia, não é? Eu já dei o exemplo aqui daquela garota que ela viveu 1 ano e 8 meses, e você tem outros casos de pais que decidiram não fazer o aborto, deixar a criança nascer e durante ali 20 minutos de vida poder dizer para a criança, eu te amo, e aí deixar a criança morrer de morte natural. Então, nossa opção é sempre pela vida. Bem, já foram feitas 2 perguntas, que foram devidamente respondidas e comentadas. No próximo bloco, a gente vai para a terceira pergunta de